Juliana. Ai, agora apareceu. Ai, apareceu, mas tá parado. Vamos continuar desse jeito, porque tá muito difícil hoje. Agora Mas apareceu. você tá me vendo mexendo assim? Eu tô te Tô, vendo. Isa, deu certo. Obrigada. Aí eu tô a postos. Fecha a porta pra mim. Obrigada, meu amor. Ui! Pronto. Ótimo. Sejam todos bem-vindos novamente. E é isso. Obrigada nosso convite, viu? Muito obrigada mesmo. Pra gente é uma honra ter você aqui. Eu que te agradeço, querida. Eu te agradeço porque, assim, essas questões virtuais, elas me deixam bastante ansiosa, mas ainda bem que a conexão ainda permanece. Eu tenho que me fazer em presença aqui para estar com vocês e te agradeço também pela oportunidade. Ah, imagina. Foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. Bom, a gente tem algumas perguntas. Você quer começar falando alguma coisa ou a gente já pode começar? Tem gente dizendo Quero que ainda quer ser sua aluna. Também quero ser sua aluna. Que delícia! A gente está com as inscrições já da terceira turma, que a segunda turma a gente já fechou as vagas, mas a terceira turma que vai começar em setembro, a gente já está com as inscrições abertas, então fiquem muito à vontade, né, de fazerem as inscrições, porque realmente assim é um dos momentos mais importantes da minha vida, poder agregar pessoas que se interessam pela prevenção ao suicídio. E aí você me perguntou se eu quero falar alguma coisa. O nome da live é falando do suicídio, né? E quando a gente fala de suicídio, a gente fala da vida. A gente fala da necessidade da gente encontrar formas, da gente encontrar maneiras, inclusive, de conquistas de bem-estar. Então, Juliana, antes de tudo, em vez da gente só pensar que a gente só vai falar de suicídio, a gente vai falar da vida e da valorização da vida. Que eu acredito que essa é a melhor forma, entre se é que há uma melhor forma da gente poder realmente cuidar da vida, preservar a vida e fazer com que as pessoas entendam que muitas vezes a gente passa por algumas adversidades que faz com que a gente duvide se a gente vai precisar e vai continuar a existir. Mas esta é a ideia, né? Da gente encontrar formas e ampliar as nossas possibilidades, inclusive de dar conta do recado existencial. E o recado existencial é: viva plenamente como você pode viver. Então, acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Para conversar. Em falar nisso, acho que tem um projeto, uma fala sua muito forte, que enquanto tem vida, tem jeito, né? Eu acho isso assim fenomenal, genial. É uma frase minha que se tornou um mantra, ela é derivada de um ensinamento da minha avó, da minha Obachan. Em japonês a gente fala Obachan, né? E que a minha avó falava: Kalina, tudo tem jeito menos morte. E aí, então, quando eu adoeci pela inflamação cerebral, uma doença autoimune, eu me lembrava muito, só que eu não conseguia lembrar da frase inteira, porque, obviamente, também eu perdi muitas ideias, assim, coisas que estavam na minha cachola que eu fui perdendo. E eu não me lembrava. E aí foi muito interessante porque eu precisei resumir, acho que meu cérebro também me ajudou, nessa ideia de que eu precisava resumir aquela frase da minha Obachan, porque eu lembro que todas as vezes que ela falava, eu me sentia esperançosa. Bom, nessa tentativa de resumir e ajudar o meu cérebro e me ajudar, né, veio a frase: se tem vida, tem jeito. Então, para mim, foi um mantra mesmo, né? Alguma coisa, uma crença que me ajudou muito, porque eu precisava ter crenças resumidas até para dar conta de toda, né, a inflamação cerebral. Então, isso me ajudou bastante e eu entendo, assim, algumas pessoas gostam, né? Então, inclusive, surgiu o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito, que é exatamente com esse mantra, né, de oferecer acolhimento, principalmente quando a gente se sente desesperançoso. Nossa, lindo demais.
demais. Bom, mas vamos às perguntas, né? A primeira, como a gente está em setembro, por que setembro amarelo? Na verdade, a gente deveria ter vários setembros. Na verdade, todos os meses deveriam ser amarelos, É né? verdade. Porque assim, sem a ideia de amarelar essa, né, ideia, né? Porque quando a gente fala em amarelar, é dar para trás, né? O que eu entendo é que assim, deveria ser uma prática diária, né? Eu tenho até um artigo que eu trouxe faz 2 anos, esse artigo que eu publiquei, e eu sempre advoguei, né, e eu fui muito a favor de falar que o setembro não poderia ser somente um mês. Quando a gente fala em termos de sofrimento humano, a gente tem que fazer uma conduta e uma ampliação de awareness que tem que ser diária. Portanto, para que um setembro amarelo acontece? Não estou subestimando, tampouco eu estou não valorizando que a gente tem e ganhou um setembro amarelo, para a gente pensar numa conscientização. Mas eu acho muito estranho que todas as coisas em relação à valorização da vida acontecem somente nesse mês. E o meu receio é que a gente esqueça da necessidade da gente diariamente cuidar das pessoas, valorizar a vida diariamente, a cada dia, na verdade, né? Ontem eu fiz 6 anos de comemoração e é estranho, talvez vocês me ouvirem falando, né, que eu comemorei o dia que eu entrei no hospital. Eu entrei no hospital no dia que foi, né, o dia que eu posso falar que foi um marco do meu tsunami existencial. E ontem eu comemorei porque foi o dia exatamente que eu entrei às pressas, né, vivendo o maior tsunami existencial que eu pude viver. E aí uma das coisas que me fez pensar é assim, como cada dia hoje eu acordo, às vezes cansada, às vezes triste, mas assim, podendo falar, ainda bem que eu continuo viva. E para você construir essa ideia, mesmo depois que você passa uma certa situação traumática, como eu passei, eu percebo assim que isso é uma conquista. E aí, conquistas a gente vai fazendo, porque do mesmo jeito que a gente aprende a se autodestruir, a gente aprende a se autoconstruir. E quando eu falo isso, todos nós precisamos ser vigilantes em relação ao nosso bem-estar. As relações tóxicas que a gente se aproxima e que a gente se permite, se autoriza a se vincular. Muitas vezes a nossa carência faz com que a gente aceite tudo. A gente aceita coisas boas, mas muitas vezes vem lixo. E aí, então, dos questionamentos diários que eu tenho feito é assim, se aquilo me faz mal, eu sou praticamente convocada a cuidar disso. Porque ninguém vai tomar posse do meu bem-estar como eu devo tomar. Então, Juliana, da mesma forma eu falo, e é uma coisa que eu sempre falei nas minhas aulas de existencialismo, né? Ninguém vai viver por você o que você precisa viver. Né? A gente tem uma ideia muito singular, e eu acho isso precioso, por isso que eu me tornei gestalt terapeuta, né? Que é uma abordagem que valoriza muito a humanização, valoriza muito o relacional e valoriza, sobretudo, a capacidade de potência que nós temos em vida. E aí, Juliana, o que eu sempre trago é que se você não assumir a tua missão existencial, ninguém o fará por você. E quando você faz esse trabalho direitinho, entre aspas, quando você se dá a oportunidade de absorver a sua vida em plenitude, sua existência, você também pode deixar saudade quando você se for. E muitas vezes as pessoas que eu tenho acompanhado, que pensam na morte como possibilidade, se sentem desempoderados dessa missão existencial. Então, o que eu tenho trabalhado diariamente é tentar fortalecer as pessoas para que elas encontrem uma certa importância na vida delas. E que muitas vezes a gente perde, sim, porque a gente vai se permitindo ser fragmentado por relações mal-sucedidas, por críticas, por pessoas que não nos entendem, e que a gente, pela nossa carência, a gente vai abrindo uma certa fronteira que a gente vai perdendo a nossa capacidade de autopreservação.
Então, quando eu falo de suicídio, eu falo diretamente, né, de uma dificuldade da gente aprender a se proteger, aprender a falar não para aquilo que é tóxico, aprender a ser assertivo, porque normalmente a gente quer agradar. E ontem eu gravei um videozinho que vai sair numa dessas sextas-feiras, que ontem, como eu estava comemorando, né, 6 anos de luz, de renascimento, de vida, que eu posso falar que eu ressurgi das cinzas, eu gravei um vídeo que em breve vocês verão, que eu estava com flores que eu comprei para mim, né? E é um hábito esquisito, né? Você comprar flores. Eu falei para o florista, eu estou comprando presente para mim, porque hoje eu considero que eu renasci. Porque foi uma oportunidade, o meu adoecimento foi uma oportunidade de eu entender primeiro que a vida é efêmera, mas que eu ganhei uma segunda chance. E a segunda chance agora é de tentar fazer tudo direitinho, sabe? É tentar me ocupar, assim, aquilo que é tóxico e aquilo que me faz mal, eu quero distância. Tão distante de mim, sabe? Porque eu não quero mais que o mal fique por muito tempo em mim, que a escuridão fique. E a escuridão fica se a gente se permitir, se a gente não se tornar vigilante, se a gente não colocar cerquinhas na nossa existência. Porque se machuca, às vezes a gente fica em carne viva, e se a gente não comunica para o outro que isso dói, que você não quer mais, e às vezes a gente não tem, inclusive, o respeito, mesmo você comunicando. Então, você tem que se fortalecer o suficiente para encontrar maneiras de você se dar bem na parada. Então, muitas vezes, no meu adoecimento, eu fiz vários mantras além do se tem vida, tem jeito. Eu fiz, assim, um outro mantra, a cada pancada da vida se dê 2 agrados. Como é que eu vou aceitar o luxo se eu só aceitei o lixo? Como é que eu vou encontrar forças para me afastar de quem realmente me faz mal? E eu preciso comunicar. Por isso que eu trago uma das definições sobre o suicídio é que é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. E o que eu mais aprendi no adoecimento autoimune, porque veja bem, é também um adoecimento autoimune, um processo autodestrutivo. E agora eu mesma estava, né, produzindo um hormônio do estresse, o cortisol. Então, com a minha doença, e por isso que eu falo, eu consegui ter uma segunda chance a partir do meu adoecimento. Hoje eu sou grata, mas quando eu estava no olho do furacão, eu fiquei amaldiçoando mesmo o que eu estava vivendo. Claro que a gente não é nada gostosinho a gente sofrer, né? Enquanto você está no olho do furacão, você não vai encontrar uma explicação. Mas, se você entender que algum dia você vai ter uma compreensão, 6 anos depois, Juliana, eu posso falar. Hoje eu tenho absolutamente uma compreensão para que serviu aquele adoecimento. Primeiro, para eu parar. Segundo, para eu me conscientizar do processo de morrência do qual eu vivia. E terceiro, para eu ganhar forças para estar aqui falando para vocês que se a gente não aprender a se autoconstruir uma qualidade de bem-estar, ninguém vai fazer isso pela gente. E que isso é possível. Porque a gente se questiona, será que eu vou conseguir mudar? Ah, vai mudando sim. Né? Se a gente se der uma chance e fazer, não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que não é impossível. E você tem um podcast também, né? Fala um pouco do podcast que você tem. Que eu acho o podcast maravilhoso. Você já ouviu alguns episódios, querida? Que coisa boa. É muito bom, né? Porque o podcast foi se tem vida, tem jeito. Foi uma ousadia. E uma ousadia, quando eu falo ousadia, eu não estou falando no sentido de arrogância, mas em momentos de desespero, o que eu mais aprendi é não ficar parada. Tá? Eu acho que essa foi a grande aprendizagem de, inclusive, acolher as tentativas de suicídio da minha mãe. Né? Eu precisava ser muito rápida. E eu sou assim em momentos de crise, porque eu não me dou o direito de ficar muito tempo na escuridão. E quando eu descobri
que eu tenho glaucoma, e eu tive uma perda da visão aqui esquerda, principalmente nesse campo nasal, e que isso é muito sério para quem principalmente escreve, né? Eu fiquei desesperada. Eu posso falar para vocês que, assim, o desespero foi muito maior do que eu senti na inflamação cerebral. É interessante isso, porque a minha função de contato é visual. E aí eu fiquei tão desesperada que a Sumos, a Soraya da Sumos, que é editora, ela me deu um exemplar de um livro chamado Glaucoma, né? E eu achei lindo, porque ela generosamente, ela falou, você está com glaucoma, eu vou te mandar um livro. E nesse livro, o autor, que eu esqueci, é o doutor René, desculpa eu não me lembrar do nome do autor, porque isso também faz parte de sequelas de inflamação cerebral, e eu estou aprendendo a lidar com a minha impotência e falar, olha, não dou conta de lembrar, mas assim, eu lembro que nesse livro, ele é um oftalmologista especializado em glaucoma, vocês vão encontrar na Sumos Editorial, pelo menos aí eu faço uma divulgação desse bom livro, e que me ajudou muito, porque ele, o médico, ele fala o seguinte, que perder a visão é o segundo maior medo de um ser humano. O primeiro medo é morrer solitariamente. Eu achei, e assim foi uma frase que quando eu li, ele me confirmou tanto, porque aí eu falei, agora eu entendi, sabe, o meu sofrimento, agora eu entendi, né, por que eu tô tão apavorada. Porque se é o segundo maior medo depois de morrer sozinho de um ser humano, então eu tô dentro, eu não tô fora, né, da sensação de que eu possa ficar desesperada. Bom, e aí então eu comecei com a ideia de que eu precisava me munir de aplicativos que pudessem me ajudar quando eu, evidentemente, ficar cego, porque o glaucoma é um adoecimento degenerativo do nervo óptico e que, assim, não tem cura. E, assim, quando eu tive esse diagnóstico e quando eu soube que não tinha cura, assim como eu estava com a inflamação cerebral e durante um tempo eu vivi com a impossibilidade da cura, e que se desvelou uma doença raríssima que se chama ADEM, eu sempre começo a criar oportunidades para mim, para eu continuar vivendo, né, com menos toxicidade. Bom, e aí então eu falei, bom, eu preciso procurar aplicativos que vão me ajudar quando eu ficar cega, eu preciso facilitar a minha leitura, que eu não estou conseguindo enxergar direito. E aí então veio a ideia de eu colocar todos os meus livros em e-book, ou em PDF, ou em audiobook. Para isso eu faço um adendo, eu procurei a Cecília Francini, que é uma Cecília Vasconcelos, e às vezes ela se chama de Cecília Francini. Ela foi uma aluna minha, e ela tem baixa visão. E aí, então, ela me procurou para dar supervisão. Foi muito lindo, porque as coisas não acontecem por acaso. E nesse mesmo momento que ela volta para a minha vida, ela que tem baixa visão, eu falo para ela, Cê, você me ajuda a encontrar formas de eu poder enxergar e aplicativos? Bom, aí eu falei, Cê, você me ajuda também a transformar os meus livros, né, para favorecer as pessoas com baixa visão e cegas, né? E ela foi me ajudando, e ela falando que eu precisava transformar os meus livros em PDF, né, para que facilitasse, inclusive tem um aplicativo que vai lendo pelas pessoas com baixa visão, ou que são cegas, enfim. Eu fui nessa caminhada, e a Paula Calbianco, que é a minha afilhesa, que é uma mistura de afilhada com sutileza, a Paula é podcaster do Momento Cast e do Cucas. E aí, então, eu já escutando, muitas vezes, quando eu estava no olho do furacão do glaucoma, que eu não conseguia enxergar, e eu estava costurando, eu ficava ouvindo a Paula. E aí, então, surgiu a ideia, por que não fazer um podcast para eu conseguir ler alguns trechos dos meus livros, enquanto eu ainda não os transformei em PDF, em e-book, que eu estou a caminho, né? E por que não fazer um podcast? Então, foi uma ousadia danada, para eu não ficar na minha escuridão e para que eu pudesse enxergar mais oportunidades além daquilo que a gente consegue enxergar pela visão. E aí foi uma coisa muito bacana que eu encontrei no podcast, porque eu consegui enxergar pela minha alma,
muitas vezes eu estava bastante debilitada e bastante vulnerável e bastante cética se eu ia conseguir ser uma podcaster, né? Porque hoje eu posso falar que eu ainda sou aprendiz, mas, assim, a Paula ainda, né? E, assim, é bonito porque a gente está se programando, né, a fazer já a segunda temporada. E a segunda temporada vão ser trechos do meu outro livro chamado Perdas no Desenvolvimento Humano, mais algumas reflexões que eu tenho diariamente. Então, assim, agora eu comecei a pegar, né, a linha e o manejo, mas, obviamente, quando você começa a fazer qualquer coisa, é muito desconhecido. Mas é assim que é o processo de extrair flor de pedras, que é transformar o desconhecimento em conhecimento. Hoje eu posso falar que a gente, nesse domingo, a gente vai para o último episódio, né? E que eu transformei aquilo que era desconhecido, que é uma escuridão absurda, um medo absurdo, e eu não fiquei lá. Então, eu rumei realmente, né? Eu tomei um rumo e uma direção para que eu saísse da minha impotência. E normalmente é assim que eu vou trabalhando com o comportamento suicida. A pessoa precisa sair da impotência, de se sentir inútil e incapaz de, sabe, se responsabilizar pela própria vida, e ela precisa ir em direção e tomar o rumo da possibilidade de potência que ela tem. E às vezes a gente fica tão, né, desgostoso com algumas coisas que a gente deixa esmorecer aquilo que eu acho mais importante no ser humano: a criatividade, a espontaneidade, a capacidade da gente dar respostas, porque a gente não é um objeto. Se a gente não é um objeto e a gente é uma existência, a gente tem como responder. E aí, responsabilidade significa, para a Gestalt terapia, habilidade para responder às situações. Então, a gente nunca pode esquecer que nós temos habilidade. E assim surgiu o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. E assim continuará até, né, a Paula quiser ficar comigo também, porque ela que é a produtora, ela que faz as edições. Eu gravo, eu faço os scripts, eu faço o roteiro, né? Eu vou dando o tom do que eu quero levar nessa trilha de acolhimento e saúde existencial. Mas o objetivo mesmo, Juliana, é realmente ofertar num domingo à noite, né, 18 horas, um gás, sabe? Uma esperança para que a gente possa tomar aquele fôlego para começar e continuar o dia e a semana da gente, que às vezes domingo é difícil, né? Tem alguns programas que você fala, o que me resta fazer é só assistir esse programa. Não, você tem como, né, fazer diferente, você tem como experimentar e se abrir para o novo. Acho que a gente tem que se abrir para o novo, sempre, principalmente quando a gente está em adversidade. Nossa, e é muito bom. Eu coloco assim do lado do travesseiro antes de dormir. E aí a sua voz é tão gostosa assim. E eu vou Que lindo! escutando. Gente, quem não escutou ainda, escute, porque é muito bom. Muito bom. Bom, a próxima, assim, de que forma que a gente pode ajudar quem já tentou suicídio, a família enlutada, ou quem está pensando em suicidar? A primeira coisa é a gente suspender os nossos julgamentos. Eu acho que isso é uma prática imprescindível, né? Eu sempre gosto de trazer que julgamento não ajuda ninguém, principalmente aquele que está em carne viva. E uma das coisas que mais a gente faz, né, para um ser humano é oferecer pitacos, né? Oferecer palpites em relação aos comportamentos alheios. E uma das coisas que eu mais gosto é aquele ditado popular que fala: o fácil é ser pedra, o difícil é ser vidraça. Então, quando a gente já estabelece uma conduta, eu não estou falando que a gente não tenha preconceito. Todo ser humano tem um preconceito, um conceito prévio. Agora, quando esse preconceito vira uma certa intolerância existencial, no sentido da gente não aceitar as diferenças, e a gente não aceita, principalmente, o sofrimento, porque o sofrimento traz uma certa impotência, né, e uma possibilidade da gente falar, bom, eu não sei. Quando a gente faz isso, né, a gente tende, a impotência, ela promove a onipotência.
Então, quando eu estou trazendo isso, porque no manejo do comportamento suicida e no luto por suicídio, principalmente, muitas vezes a gente é lançado num solo chamado impotência. Quem não se sentiu impotente quando a gente ouve, né, que a pessoa quer se matar, a pessoa está pensando em se matar, em um suicídio, e também quando você acolhe um enlutado por suicídio. Você percebe? Quer dizer, é um grande solo da impotência que acontece. E todas as vezes isso é inerente de um ser humano, todas as vezes que a gente sente impotência, é como se fosse uma gangorra. Isso nos conduz a uma onipotência. Por quê? Para a gente se livrar da impotência, a gente vai numa direção de onipotência em querer fazer tudo. E quando a gente quer fazer tudo, a gente pode correr o risco de dar palpite, da gente correr o risco de dar conselho para as pessoas. E é tudo isso que a gente não pode fazer. Quer dizer, não pode fazer é muito, né, exigente, mas assim, se é que eu posso te dar um conselho ou uma sugestão, né, você não vai tentar ser onipotente para aquele que está impotente, porque você não vai falar a mesma linguagem. O que a gente precisa fazer para ajudar é entrar e se conectar com a mesma linguagem. E quando eu falo isso, é a linguagem do sofrimento e da dor. Que isso é uma arte. A gente tolerar a falta de sentido da gente, que a gente está acompanhando, e do outro, é o grande desafio. Então, eu costumo falar que eu tenho alguns desafios como suicidologista. O primeiro é o preconceito. Lidar com preconceito, fazer um trabalho psicoeducativo, né, para falar, gente, a pessoa está em sofrimento. Não é só porque ela quer chamar atenção, não é só porque ela sabe? Então, assim, quando a gente fala, essa pessoa é um covarde porque não dá conta da própria vida. Quem de nós já deu? Então, eu estou trazendo mais para perto. Aqui tem, o Diego fala da relação horizontal, e é isso mesmo que eu estabeleço. Porque se você ficar numa certa verticalidade, achando que você sabe mais do que a pessoa que está em sofrimento, você não vai estabelecer uma conexão. E quando a gente fica numa relação horizontal, que eu posso saber enquanto profissional, né, como professora, suicidologista, eu posso saber de muita teoria, mas eu não sei absolutamente nada sobre aquele que quer se matar, sobre aquele que está enlutado por suicídio. Você entende? Então, essa relação que o Diego traz é fundamental. A gente estabelecer e entender que a gente tem que se igualar na nossa humanidade, sabe? Porque aí, a partir desse momento, a gente vai ajudar muito mais as pessoas. A gente fala, eu não sei absolutamente nada, e eu falo muitas vezes. Eu sei sobre suicídio porque tem um monte de livro, né, que eu estudei, tem muitas coisas que eu tenho debruçado os meus esforços, mas eu não sei absolutamente nada sobre o seu sofrimento. E se você não me ajudar a te ajudar, eu não vou saber. Você percebe? E aí eu já estou fazendo um conluio, eu estou fazendo um pacto que eu falo muito para as pessoas que eu acompanho. Você tem que me ajudar a te ajudar. Também, aqui tem um grupo de apoio aos enlutados por suicídio, lá no Instituto Sete Sapiens, que é do NAS, Núcleo de Assistência Social, e que a gente aceita e a gente faz questão de fazer o acolhimento aos enlutados por suicídio. Por quê? Nós entendemos que agrupando as pessoas em vulnerabilidade, porque são pessoas em vulnerabilidade. Quando acontece um suicídio na vida da gente, a gente entra num tsunami. A gente entra numa situação que a gente fala, é abalado toda a nossa sensação de esperança, e aí a gente entra também nos 3Ds, né, apontados pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que são o desespero, o desamparo e a desesperança. Quem dos enlutados não sente isso? Sente tudo isso e um pouquinho mais. Sente aquela tal de impotência também. Então, quando você me pergunta o que fazer para as pessoas que pensam em se matar, né, e também são impactadas pelo suicídio. Primeiro, é a suspensão de julgamentos. Segundo, não tenta dar conselhos e tenta se nivelar na mesma relação horizontal de humano, não de profissional.
tá? Não de uma pessoa que chega falando que sabe mais, porque a gente não sabe absolutamente nada a respeito do sofrimento alheio. Terceiro, né, você oferece espaços e oferece escuta, né, o que está doendo tanto, que faz com que você pense que a morte seja mais interessante. E você não vai falar, nossa, mas não faz isso. Ah, vai lavar uma pia, vai, né, vai lavar uma louça, vai cuidar dos teus filhos. Olha, dá valor para o marido que você tem. Olha, mas você tem tudo. Esse tipo de comentário é ofensivo. Para o luto por suicídio, eu sei o que você está passando. A gente nunca sabe o que a pessoa está passando. Né? Você ainda tem teu marido, você tem os teus filhos, você tem o teu, né, a tua mãe perto de você, você tem saúde, para de reclamar. Não é isso, não é? E eu acho que assim, a gente tem que trazer e cuidar muito. Se você não sabe o que falar, te recomendo ficar quietinho e ficar do lado, assim, sabe? Meio que assim, você não precisa ficar igual a poste, mas você fala assim, eu estou perto de você. E você ficar numa prontidão de poder perguntar para a pessoa do que você precisa. Porque muitas vezes o que um enlutado, hoje eu vi a live que tem do Alexandre Cid, que ele faz, né, parte do nosso grupo, felizmente, lá dos enlutados, e o Alexandre contou que quando ele perdeu o filho dele, ele fala que ele foi procurar um grupo, né, e esse grupo não falou muita coisa, mas deu um abraço nele. Eu achei tão lindo isso, e que esse abraço foi tudo que ele precisava receber naquele momento. A gente acha que a gente tem que ser expert em falar. Muitas vezes, o falar não é a melhor condução, tá? Porque muitas vezes eu acho que o acolhimento é essa maior ação. E eu gosto muito, eu até tenho brincado muito, né? Se o falar é a melhor solução, o acolher é a melhor ação. Porque quando eu acolho, eu estou te olhando tete a tete aqui, olho no olho, mas numa telinha. Mas, assim, o que eu quero trazer é essa oportunidade de você se sentir conectada comigo e eu com você, a ponto da gente trazer esperança, oferecer maneiras dessa pessoa acreditar que é sempre possível ela lidar com as dificuldades. Por isso que a gente fica junto, né? Para não se sentir solitário no, né, na escuridão. Deu uma travada, né? Deu. É bom a gente perceber que não é só a internet que dá travadas, a gente também dá. A gente também. E precisa, a gente não precisa ocupar os vazios. E isso também falo, sabe? Penso sofrimento, aparecem muitas lacunas, muitos. E aí me fala um pouco desse silenciamento. Né? Me conta o que você está pensando, porque é um convite também dessa pessoa trazer, né? Desabafar, trazer o que ela sente, trazer o que ela pensa, e aí, de novo, sem esse julgamento. Então, isso é uma característica de qualquer tipo de psicoterapia. A gente é treinado, a gente que nós, psicólogos clínicos, nós somos treinados, né? Ofertar, escuta, sem julgamento. E isso também é um challenge, né? É um desafio muito grande, porque a gente poder acolher sem direcionar a pessoa, né? E aí, então, eu acho que realmente, assim, é um desafio no sentido de que a gente não precisa, e a gente precisa se trabalhar muito para que a gente não caia na onipotência de querer fazer as coisas, porque isso também é um acting out. Quando eu falo acting out, é que eu estou também trazendo a ideia de que o suicídio é um ato impulsivo. Não que toda pessoa que se mata é impulsiva, tá? Mas o ato suicida é impulsivo. Então, é isso que a gente chama em psicologia de acting out. Numa situação de desesperança, de desespero, né, o que vai acontecendo é que a pessoa atua. E quando a pessoa atua, porque ela não conseguiu comunicar, muitas vezes de forma verbal e não verbal, e ela não pôde consentir o que ela estava sentindo,
né? Quando eu falo consentimento, significa você andar junto com os teus sentimentos, você poder respeitar e você poder falar para você, eu não posso ter culpa e não é possível que seja tão errado eu sentir raiva dessa pessoa, eu sentir tristeza, eu ficar frustrado, não é possível eu sentir ódio dessa pessoa e desejo de vingança. Você percebeu, assim, quando eu falo isso, é quase como se eu pudesse me autorizar e saber que não necessariamente, né, eu preciso exercitar aquilo que eu falo. E essa é a diferença que a gente também tem que considerar num comportamento suicida. E aí, quando eu falo comportamento suicida, eu estou falando de um processo que vai acontecendo. Uma coisa é você pensar em se matar, né? Outra coisa é você ter um planejamento até chegar no ato. Então, você percebe que, assim, pensar em se matar, eu não vou fazer essa, né, provocação aqui, porque não é terapia, mas vamos pensar, quem de nós nunca teve um pensamento, né, de se matar? Principalmente nos momentos que eu garanto que você não estava lá super bem, você estava enfrentando o maior problema que você podia, né, estar enfrentando e você duvidou. Então apareceu aquele desespero, desesperança e desamparo, obviamente, né? E aí então você pensa na morte. Agora, pensar para ter um planejamento, que nesse planejamento você começa a pensar como, quando, tá? E por quê também, né? Até o ato suicida leva tempo. Então, essa é a área que eu trabalho com o manejo do comportamento suicida. Então, o que a gente tem que fazer, então? Não atuar como profissional ou pessoa que quer ajudar da mesma forma que as pessoas que tentam o suicídio atuam. Exato. Que é, eles fazem o acting out. Agora, na tentativa de tentar ajudar alguém, você não pode cair no acting out também, que você vai cair na fazeção. Exatamente. E aí, então, alguém perguntou, ser impulsivo necessariamente é ser inconsciente? Não, né? Porque a gente trabalha, pelo menos eu, com a Gestalt, trabalho com a ideia de que nem sempre as coisas são inconscientes. É aquilo que a gente não consegue perceber, aquilo que a gente não consegue ver. E como eu tenho um caráter fenomenológico, e na fenomenologia a gente fala, não é porque eu não estou vendo que não exista. Isso é muito bacana, porque a nossa fé é alguma coisa que a gente não vê concretamente. E por isso que facilmente a gente duvida dela. Mas não é porque você não vê concretamente as coisas acontecendo que ela não exista, né? E eu acho muito importante falar sobre isso, porque, né, quando a gente empresta, muitas vezes eu tenho clientes que falam, eu estou desesperançoso, e eu falo, eu empresto a minha fé, mas depois eu pego de volta. Eu empresto a minha esperança, depois eu pego de volta. Muitas vezes eu usei essa colocação, sabe, para falar assim, olha, eu gostaria muito de tirar desse calabouço que você está. Eu gostaria muito de fazer, né, e tivesse uma formulinha que eu pudesse retirar esse teu sofrimento. Mas eu também sou impotente nessa situação. Eu tenho meus limites como ser humano, né? Então, assim, mas sabe o que eu tenho? É amor e afeto para te ofertar. É dedicação e escuta compreensiva. É acolhimento. Isso eu tenho. Isso eu tenho para as pessoas que eu me proponho a atender, nisso eu tenho, sabe? Porque eu falo, vamos junto, você não está sozinho, sabe? Porque assim, tudo que eu puder fazer e que estiver ao meu alcance, eu não sou salvadora, eu não sou salva-vidas, eu não me coloco nessa condição. Eu sou uma pessoa que sou guardiã da vida. Até utilizando, eu sempre brinco em algumas palestras, eu utilizo muito a mudança de terminologia daquele que salvava vidas, sabe, na praia, que tinha o salva-vidas. Gente, eu ficava tão angustiada por esse moço que às vezes chegava com um corpo desfalecido, porque é considerado como salva-vidas, e que às vezes, né, enfrentava a morte daquele que não pôde. Você imagina a impotência desse moço? E eu adorei quando houve a mudança para guarda-vidas. E utilizei e utilizo essa compreensão também no meu trabalho como suicidologista. Eu não sou salva-vidas, eu sou uma guardiã da vida, podendo trazer palavras, podendo trazer luz, né, para quem está em escuridão.
Mas aí eu não me coloco, e muitas vezes eu podia ser seduzida pela vaidade, Juliana, né? Porque muitas pessoas me colocam num lugar que eu não tô, né? Como aquela que vai salvar a vida das pessoas, aquela que vai ajudar as pessoas. Eu falo, olha, eu vou tentar fazer o meu máximo. E quando a gente faz o nosso máximo, a gente já está fazendo tudo o que é possível. Então, você vê que eu estou trabalhando até na minha conduta e no meu trabalho como suicidologista, eu faço aquilo que é possível. Até porque eu sempre levo uma frase que eu falava muito nas primeiras lives, de uma, eu não sei quem que é o autor, mas eu ouvi de uma amiga da faculdade ainda, para você ver como eu estou ficando boa, né? Porque eu lembro de coisa da faculdade, né? Então é sinal que a minha inflamação cerebral está melhor, né? Eu ouvi assim que a terapeuta dela falou assim: quem dá mais do que pode já está dando o que não pode. E isso voltou muito fortemente agora, sabe? Porque muitas vezes eu acho que a gente está numa vida tão frenética e numa rotina tão enlouquecida em alguns momentos que a gente acha que é obrigado a dar conta de todos os pratinhos. Então você fica como um malabarista, né? Tentando dar conta de tudo. E muitas vezes eu falo, deixa cair alguns pratinhos. Porque assim, não dá para dar conta de tudo. Não, E ser guardiã da vida não é, né, viver pelo outro que ele tem que viver. É você fazer uma companhia, e uma companhia falando para ele, olha, você tem que viver, cada um tem o seu fardo e o seu privilégio. Isso é fato. Né? Eu não posso viver por você o que você tem que viver, mas a gente pode conviver, viver exato. com. E eu acho que isso é bacana, né? Muito. Eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente tem 10 minutos agora. Ui, Passou rápido, né? passa, né? Nossa, escutar você falar passou assim voando. Todo caso de pessoa que tenta o suicídio ou que morre por suicídio tem alguma doença, algum transtorno mental ou não? Não, eu gosto desta pergunta para a gente desmistificar essa ideia. Bom, existem, na verdade, assim, se for médicos, né, forem médicos falando, você pode falar para todo marceneiro, tudo vira prego e martelo. Ou seja, para todo médico, necessariamente o suicídio está atrelado aos transtornos mentais. Mas eu, como trago uma perspectiva muito multifatorial do suicídio, eu não fico falando que é só uma questão psicológica também. Apesar de eu ser psicóloga, você entende? Eu acho que a gente tem que compreender que, assim, sim, os transtornos mentais, eles estão e fazem grande parte desta questão, dessa compreensão dos grupos de vulnerabilidade. Então, faz parte de um dos grupos de vulnerabilidade. Agora, não necessariamente é o único grupo de vulnerabilidade, porque existem outros grupos. Se a gente pensar, existem os LGBTQIA+, existem os negros, os indígenas, as pessoas com doenças raras, com doenças crônicas. Você percebe? Quer dizer, se eu falar que todo suicídio é porque decorre de um transtorno mental, eu estou ignorando todos esses outros grupos de vulnerabilidade que têm enormes números, né, de suicídios acontecendo. Você percebe? Então, assim, a gente tem que tomar o cuidado de não ser reducionista. Então, adoro a tua pergunta, porque realmente, assim, quanto mais ampliação que a gente tiver de concepção que uma pessoa não tenta se matar só por uma causa. Existem os fatores predisponentes e os fatores precipitantes. Um livrinho ótimo é do Bertolotti, que ele é professor da nossa pós-graduação, felizmente. Tá? Então, suicídio e sua prevenção. Então, o Bertolotti, que ele traz esse ensinamento, que eu acredito que o Bertolotti é um dos melhores, maiores expoentes aqui da suicidologia, e Roosevelt Cassorla. Eu não posso negar que assim são os dois autores brasileiros de base que eu tenho. E são as primeiras pessoas que eu li. Então, Bertolotti e Roosevelt Cassorla, se vocês quiserem se aprofundar na suicidologia brasileira. E Edwin Schneidman, que é o meu autor de base lá dos Estados Unidos. Ótimo, muito bom. Karine,
Muito obrigada, viu? Eu ficaria Olha, horas escutando você e eu tenho certeza que as pessoas aqui também. Muito obrigada, foi muito gratificante. A gente aprendeu muito, foi incrível, enfim. E vou ficar escutando seus podcasts. que ótimo. A Então, gente teve semana Juliana, passada na sexta o Padre Lício. ele é meu parceiro na coleção que a gente tem pela Edições Loyola, minha gente, tá? Então, eu e o Padre Lício, nós escrevemos, estamos no terceiro volume agora, publicamos o segundo, e o terceiro volume vai ser sobre luto por suicídio pós-venção. É, Então, aguardem, eu porque então, a gente está nessa proposta, as Edições Loyolas e Paulinas têm nos ofertado um grande apoio para dizer essa ampliação de awareness. que Então, legal, agradeço demais também, viu, Juliana, pela oportunidade. muito bom. Adoro São Miguel, por isso que eu também aceitei. Ai, que legal. Adoro. Olha, muito E, obrigada de coração, muito feliz mesmo, com o coração assim cheio. Muito obrigada. olha que linda. Eu que agradeço, desculpa a confusão aí dessa coisa de internet, porque eu não sou boa mesmo, mas no final dá certo. Tudo no final dá Nada, certo. que Se tem isso. vida, tem jeito. Imagina, se tem vida, tem jeito, com certeza. Um beijo, Obrigada. A viu? gente vai gravar essa live e depois eu também coloco no meu canal, tá Vou bom? gravar, vou deixar gravada. Obrigada, minha querida. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Até. Tchau, até.